tudo bem? Espero que estejam todos bem, em sobriedade, aproveitando a vida da melhor forma. Meu nome é Sérgio Mendonça. Eu estou um pouquinho gripado hoje, mas vai dar para a gente fazer essa aula aqui rapidamente sobre cocaína e crack e os seus principais efeitos e danos à saúde. Pega seu caderno, sua caneta, seu tablet, seu notebook, o que você preferir, para você poder fazer algumas anotações acerca dessas duas drogas, que na verdade não são duas drogas, né? Então, a primeira informação que é necessário que você tenha sobre cocaína e crack é que cocaína e crack são absolutamente a mesma droga, tá? As duas têm origem no arbusto Erythrocylon coca. As duas são pasta à base de cocaína. O que muda é a via de administração. A via de administração das drogas define muita coisa, principalmente os seus efeitos, a velocidade com que determinadas drogas atingem o sistema nervoso central e instalam seus efeitos. Por exemplo, a cocaína a gente vai ver na literatura a informação de 5 a 10 minutos para atingir o cérebro. O crack a gente vai ver de 5 a 7 segundos para atingir o cérebro. E aí você pode me perguntar, Sérgio, poxa, mas por que, se é a mesma droga, por que uma tem um efeito tão mais rápido, um efeito tão mais intenso do que a outra? Exatamente pela via de administração. Enquanto a cocaína precisa entrar em contato com a mucosa nasal, que nós chamamos de cloridrato de cocaína, que é a cocaína em forma de sal. Então a gente tem três tipos de cocaína, tá? A gente tem o cloridrato de cocaína, que é a pasta base de cocaína com ácido clorídrico. Então a gente tem uma cocaína mais fina, mais salina, que geralmente é utilizada para uso endovenoso. A gente tem o sulfato de cocaína, que é a pasta base de cocaína, com outras várias misturas, obviamente, e ácido sulfúrico para a purificação dessa substância. E a gente tem o crack, que é a pasta base de cocaína com bicarbonato de sódio e algumas outras misturas que são colocadas ali. É removido a parte ácida dessa substância para que ela possa ser inalada, para que ela possa ser vaporizada, ser utilizada pela via pulmonar. A via pulmonar, ela tem uma grande vantagem sobre a via de administração nasal. Por quê? Porque enquanto a cocaína, o cloridrato ou o sulfato de cocaína precisa entrar em contato com a mucosa nasal e instalar os seus efeitos ali, o crack já não precisa. O crack, ele adentra o pulmão, atinge os alvéolos pulmonares, é absorvido por esses alvéolos. Então, o princípio ativo já está na corrente sanguínea do indivíduo. Então, essa substância rapidamente vai ao cérebro, instala 80% dos seus efeitos no sistema nervoso central. Já a cocaína, ela é pobremente absorvida pela mucosa nasal. Por quê? Primeiro, o primeiro efeito que a gente vê quando a gente estuda a cocaína é um poderoso psicoestimulante, é o primeiro efeito. A cocaína é um vasoconstritor e a cocaína é um anestésico local. Aqui a gente encontra um grande problema quando a gente vai ver a questão da vasoconstrição, ou seja, ela diminui o calibre das artérias, ela diminui o espaçamento das veias, das artérias e dos vasos, empobrecendo a sua absorção. Então, quando a gente olha para essa questão do efeito mais devastador do crack, a gente tem que entender a via de administração. Então, você não pode... Por exemplo, as pessoas querem comparar uma dependência de crack com uma dependência de cocaína. A dependência de crack, durante muitos anos,
muitas pessoas têm falado que a cocaína é uma droga de uma elite econômica. Mas isso entre aspas, isso é verdade, isso é uma meia-verdade, né? Para dizer bem a verdade, isso é uma meia-verdade. Porque se você pegar a dependência em si, a dependência do crack, se você pegar um dependente de crack e um dependente de cocaína, e crônicos, dependentes, graves, e você dá R$ 200 na mão de cada um deles, você vai ver que R$ 200 para um usuário de crack talvez dure 40 minutos, 1 hora, talvez 2. Um usuário de cocaína fica mais tempo. Então, a dependência de crack em si, ela é mais cara. Por quê? Porque a compulsão e a obsessão que é ocasionada pelo crack é muito maior do que a compulsão e a obsessão ocasionada pela cocaína. Ok? Então isso é muito importante que todos vocês fiquem conscientes e guardem esse aprendizado. Porém, quando a gente vai entender essa questão, a gente tem que olhar para um fato muito sério, né? Que o efeito do crack, ele é até 10 vezes mais intenso, mas também ele é muito mais curto. Então é uma sensação inexplicável, sobrenatural, o efeito do crack. E ela some como um passe de mágica. E no momento em que ela some, o efeito do crack some como um passe de mágica, é acionado nesse indivíduo um processo de compulsão e obsessão inexplicável. Então esse indivíduo ele vai abandonar valores, princípios, ele vai fazer o que tiver que fazer para conseguir outra dose de crack. Porém, existe uma questão dentro da dependência de crack que é muito séria, que algumas pessoas, alguns profissionais discordam, não acreditam nisso, mas é verdade, né? Na verdade, assim, o crack, ele tem uma propriedade, ele tem uma capacidade de fazer com que o indivíduo se prostitua, roube, minta, coloque sua vida em risco de várias formas. Por quê? Porque o indivíduo ele quer aquela substância e ele vai fazer tudo o que ele puder para conseguir. Então entender que existe um processo muito mais grave na dependência de crack. Muito mais grave. Exatamente porque quando o indivíduo para de usar, quando acaba a droga, o desespero que ele sente é tão grande que ele vai fazer tudo o que tiver que fazer para conseguir mais uma dose. Ele vai fazer. Já o usuário de cloridade de cocaína, o cloridade de cocaína já não vai causar isso. O indivíduo vai sentir fissura, vai sentir um desejo persistente, né? Vai querer mais uma dose, mas ele ainda assim, o efeito ele demora mais. A meia-vida do cloridade de cocaína, né? O pico do efeito é mais prolongado. Então o indivíduo ele fica mais tempo e ele ainda consegue socializar um pouco mais do que o usuário de crack. A cocaína é uma droga que ainda se consegue esconder o uso. Alguns indivíduos mais experientes no uso de cocaína conseguem esconder o seu uso de cocaína, né? Conseguem disfarçar o nariz, conseguem disfarçar os olhos, põem um óculos no rosto, enfim, porque não deixa cheiro. Agora já o crack, não. O setting, o cenário de cada dependência são muito distintos. Então, quando a gente compara essas drogas, a gente tem que olhar para todos os fatores. Por exemplo, aonde um usuário de cocaína geralmente usa cocaína? No banheiro de um bar, de uma choperia, às vezes dentro do carro, fica no bar tomando uma cerveja, muitas vezes dentro de casa, no quarto, se tranca lá tal, e fica lá usando de boa, sem problema, não tem cheiro.
não tem nada, né? Já o usuário de crack, ele usa onde? Em motel, em hotel, em lugares abandonados, muitas vezes nas cracolândias da vida, aí, que tem muitas por aí. Aí já se coloca em risco com mulheres, garotas de programa e etc. Então o cenário das dependências geralmente são cenários diferenciados. Por esse motivo, algumas pessoas colocam o crack como uma droga de moradores de rua e a cocaína como uma droga de elites. Só que durante por exemplo, uma grande festa, uma festa de luxo, uma festa luxuosa, nas coberturas de grandes prédios aqui de São Paulo, por exemplo, o indivíduo vai no banheiro ali, ele usa ali com uma moça com o cara ali, beleza. Agora o crack, existe uma repulsa, então o indivíduo ele necessariamente ele tem que se infiltrar em um ambiente onde tenham outros usuários que não vão reprovar aquele comportamento. Porque o uso do crack é muito reprovável até mesmo pelos usuários de cocaína. Essa é uma realidade também que os profissionais muitas vezes não admitem. Geralmente o que a gente ouve é que droga é tudo igual, e não é bem assim. Eu sempre costumo dizer que não existe a pior droga. A pior droga é aquela que te causa problema. Mas existe a comparação das drogas, né? Uma próxima aula minha, eu vou falar sobre tabaco e maconha. Também é algo que me perguntam muito os meus pacientes, os meus alunos. É muito perguntar qual que é pior, qual que faz mais mal. Então a gente tem que entender que existem drogas que atuam e afetam partes diferentes do indivíduo, do corpo. Ou, por exemplo, quando fala rapidamente da maconha, a maconha ela vai afetar mais o cérebro. O cigarro vai afetar, a nicotina vai afetar mais o pulmão. A nicotina ela não tem um efeito tão pesado, tão nocivo no sistema nervoso. A maconha já tem, principalmente o THC. A maconha tem 30 vezes mais alcatrão do que o cigarro. A maconha é fumada sem filtro. Então existem muitas diferenças que a gente precisa pôr na balança. Agora, quando nós falamos de cocaína e crack, a gente tem que entender que o cenário do uso de crack é um cenário sofredor, é um cenário obscuro, é um cenário de muitas vezes prostituição, roubo, um cenário muitas vezes violento, onde muitas vezes a sua vida é posta em risco, né? Muitas vezes nas minhas entrevistas, nos meus gerenciamentos de casos que eu faço, muitos pacientes têm a vida colocada em risco, porque às vezes estão em algum ambiente usando droga, e às vezes o indivíduo chega todo arrumado, com dinheiro, relógio no pulso, tem ali 10, 20 pedras de crack no bolso, e ali tem outras pessoas que já acabou, a sua dose acabou. E os indivíduos que estão ali na fissura, eles pensam até em fazer maldade contra o outro que tem dinheiro, que tem droga no bolso, né? E não é incomum a agressão, até nas cracolândias, um agredir o outro para pegar a droga do outro, o dinheiro que o outro tem, roubar o tênis, o relógio, né? E não é isso é super comum dentro do cenário do uso do crack. Já é menos incomum no cenário da cocaína, tá? A ação pulmonar do crack é muito maior do que da cocaína. Por exemplo, o crack ele vai exercer uma ação fulminante sobre o pulmão, todo o sistema cardíaco e tudo, sem sombra de dúvida. E aí o que o pulmão faz? O que o crack faz? O crack queima a mucosa pulmonar. Nós temos um sistema no nosso organismo chamado sistema linfático. Esse sistema ele é responsável por resfriar as queimaduras. Por exemplo, você queima o dedo, fica vermelho, em seguida cria uma bolha. O organismo é tão inteligente que ele manda água para esse local queimado, forma uma bolha para resfriar esse ambiente. Acontece isso no pulmão. O crack queima a mucosa pulmonar, o sistema linfático envia água para lá, e então muitas vezes o indivíduo ele fica com bolhas no pulmão, bolhas de água no pulmão. Isso causa graves problemas respiratórios
e é tratado com antibióticos, dependendo do grau, muitas vezes tem que fazer drenagem, é bem complexo, é bem grave, é uma situação grave, já no caso do crack. No caso da cocaína, a gente vai ter dois fatores extremamente problemáticos. Primeiro, o efeito cardiovascular, né, podendo causar infarto, parada cardíaca, angina, hipertensão arterial. E especificamente no uso de cocaína, a gente vai ter duas situações que se destacam um pouco mais assim, em relação a não letalidade, mas a gente vai ver a perfuração de septo e a necrose da narina. Então, muitas vezes o indivíduo ele tem o seu nariz necrosa, a carne do nariz necrosa, e muitas vezes é necessária a amputação do nariz. Não é incomum, eu já tive 3 pacientes com o nariz amputado por causa da cocaína, e vários com perfuração de septo, né? Fica um buraco enorme no céu da boca por causa do uso da cocaína. Então, sem sombra de dúvida, são duas dependências extremamente graves e perigosas. Em nenhuma das dependências você estará livre de consequências e problemas. Porém, não existe para essas drogas redução de danos, tá? Vai existir redução de danos para os indivíduos que estão em condição de rua, que não se alimentam, que não se hidratam, e a gente sabe que a alimentação e a hidratação são a evitação da overdose. Então, se o indivíduo se alimentar e se hidratar, ele diminui os riscos de overdose. Então, um indivíduo que está em situação de rua, os consultórios de rua vão lá, ofertam barrinhas de cereais, garrafinhas de água, convidam, criam vínculos com essas pessoas, convidam essa pessoa para ir num albergue, tomar um banho, fazer um exame para saber se está tudo bem, ofertam camisinhas, preservativos, né? Pô, vai lá, faz um exame para ver se está tudo bem com o seu corpo, né? Nesse contexto, a redução de danos vai funcionar. Agora, para os indivíduos que têm uma classe média, média A, média B, que tem sua casa, seu carro, seu emprego, não vai funcionar. Então, o que funciona no tratamento de dependência de cocaína e crack é a parada total com a droga. Você não vai, porque assim, quando a gente fala de droga, você consegue imaginar, você que me ouve, você consegue imaginar um dependente de crack fazendo redução de danos com crack, fumando uma pedrinha só? Não vai fazer, exatamente por causa da taxa de compulsão e obsessão que é acionada. É muito grande, é muito agressiva. Então não tem como fazer redução de danos. E a cocaína é a mesma coisa. O indivíduo que tem por hábito, ele não vai cheirar um pouquinho, ele vai cheirar muito, né? Ele vai cheirar muitas vezes até a overdose, se deixar. Porque a cocaína, por mais que ela seja menos compulsiva, ela é uma droga que ativa um grau de compulsividade extremamente grande também. Então a gente não pode minimizar e nem querer comparar na questão de síndrome de abstinência. Por exemplo, síndrome de abstinência dessas drogas é outro fator que nós não podemos ignorar. Mas a minoria dos indivíduos vão apresentar uma síndrome de abstinência grave. Eu falo isso por experiência própria. Eu tenho muitos pacientes, principalmente nas clínicas, e os pacientes, quando chegam na clínica, a maioria não apresenta síndrome de abstinência, nem os indivíduos que fazem um uso extremamente nocivo de crack ou de cocaína, eles não apresentam os sintomas de abstinência. Os tremores, taquicardia. Não, alguns vão apresentar bem sutilmente uma ansiedade, uma dificuldade para dormir, o humor dá uma oscilada, mas é muito sutil e dura de 3 a 5 dias.
Agora, aquela síndrome de abstinência, do indivíduo sentir dores pelo corpo todo, né? Tremor, taquicardia, sudorese, convulsões em muitos casos, isso é muito raro, é muito raro. É mais comum nós vermos pacientes alcoolistas chegando na clínica e apresentando o delírio tremens, né? O delírio tremens, que é a síndrome de abstinência mais agressiva que existe. Mas dentro dos cocainômanos, né, dos indivíduos que são dependentes de cocaína e seus derivados, a gente não vê tanta síndrome de abstinência. As duas drogas matam por overdose. Outra pergunta que eu recebo muito é qual mata mais por overdose? As duas matam muito, vai depender muito do indivíduo. Vai depender muito do estado. Por exemplo, como que está a hidratação desse indivíduo? Esse indivíduo ele é mais gordinho, esse indivíduo ele tem um físico mais forte, esse indivíduo está muito magro já, esse indivíduo já tem algum problema, bronquite, já tem uma hipertensão arterial, tem algum problema renal, tem algum fator que faça com que ele não só esteja na dependência química, mas sim no uso nocivo. Então depende de muitos fatores. Tem indivíduo que usa droga há 20 anos de modo grosso, né? E não apresenta sintoma de abstinência. E não apresenta risco de overdose. Não é que não apresenta o risco, ele nunca teve overdose. Ele nunca teve. Ele usa pesado, 10, 20 pedras de crack, 10, 20 papelotes, 5, 10 gramas de cocaína, e o indivíduo não apresenta. E aí você pode até falar para mim, poxa, mas é que a cocaína de hoje ela é muito misturada, né? Ela é cheia de misturas, a gente sabe que não existe tanta cocaína. Sim, se existisse, seria ainda menor as overdoses, porque o indivíduo usaria menos droga, porque o efeito seria atingido mais facilmente. O problema é que os profissionais eles negam algumas coisas, né? Eles negam, né? Essa questão. Então a gente tem que entender que quando a gente fala de característica das drogas, né, são substâncias químicas que passam por uma alteração, né, passam por mudanças nas suas moléculas, e cada uma é utilizada de uma forma distinta, né? Então a gente não pode olhar para a dependência química, né, dependência de cocaína e crack, como eu vejo muito no discurso dos usuários de cloridrato de cocaína. Não, eu nunca fumei crack, eu cheiro cocaína. Como se eles estivessem numa condição melhor. E não está. Infelizmente não está. A condição ela é tão grave quanto. Só que, como eu falei, depende, e a gente precisa ver os contextos. Existem contextos que são piores, um contexto é pior que o outro, né? Então, mas eu cheiro dentro de casa, beleza. Você corre alguns riscos menores, mas você não deixa de correr o risco de ter um infarto, um AVC, um aneurisma cerebral, uma angina, uma arritmia cardíaca, você corre uma parada cardíaca, você pode ter tudo isso usando cocaína, né? Então a gente tem que aceitar alguns fatos e entender principalmente isso que eu falei agora há pouco sobre a parada total com essas drogas. Então assim, essas drogas elas vão te fulminar. Então não tem como você falar que você usa crack ou que você usa cocaína e que essas drogas não te prejudicam. Não existe um contexto no qual o indivíduo não tenha prejuízos com o uso da cocaína ou do crack. Embora a gente ouça reducionistas defendendo e falando, né, que você cheirar uma vez por semana, mas aí a gente tem que pensar o seguinte: toda substância química ela tem aquilo que nós chamamos de efeitos agudos. Ou seja, o que a droga ingerida faz no momento que ela entra no seu corpo.
No momento que a cocaína entra, no momento que o crack entra, ela tem efeitos agudos. O álcool, o que for, tem um risco. Por exemplo, álcool, você beber uma dose de álcool agora, 3 minutos depois a sua pressão arterial não está mais na normalidade, por mais que você tenha uma pressão extremamente boa. A sua pressão arterial vai estar alterada, a sua temperatura corporal irá mudar, o ritmo da sua respiração irá mudar, porque existem alterações. Então, você tem que entender, é necessário que todos nós tenhamos entendimento acerca do que o crack e a cocaína irão fazer com as nossas vidas, irão nos aniquilar. Então, assim, um dependente de crack, ele vai viver de 8 a 12 anos menos. Então, a expectativa de vida, o crack tira de 8 a 12 anos a sua expectativa de vida. E aí você, baseado nos aconselhamentos, nas sessões de psicoterapia cognitiva, você precisa ver o que você quer para a tua vida. Né? Você precisa ver se assim, tudo que você deseja na sua vida, as suas ambições, os seus sonhos, o desejo que você tem de cuidar dos teus filhos, da tua esposa, do teu marido, se nas tuas ambições propriamente ditas, nas tuas metas, cabe a droga. Porque são drogas que têm um potencial dependógeno extremamente grande. Você não vai depender um pouquinho só da cocaína. Você não vai depender um pouquinho só do crack. Tá? O crack ele vai devastar a sua vida de várias formas, né? Várias formas. Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente quando a gente fala do uso de cocaína, tanto crack quanto cloridrato de cocaína, quando a gente utiliza uma mistura que é fatal, que é a mistura do álcool com a cocaína, com cloridrato de cocaína ou com o crack. Porque nós temos um órgão maravilhoso, que é o fígado. O fígado ele é responsável por mais de 1.500 laboratórios. E quando você ingere cocaína e álcool, não importa a forma da cocaína, não importa se em cloridrato, se em crack, não importa. E junto com o álcool, o fígado metaboliza uma terceira substância, uma terceira molécula, chamada cocaetileno. Essa terceira molécula, ela é mais nociva do que as drogas sozinhas, do que só o crack, do que só a cocaína, do que só o álcool. E ela é extremamente nociva para o sistema cardiovascular. Então, agora, eu não lembro se foi em 2022, se eu não me engano, mas depois você dá um Google aí, você vê. O Dante Pazzanese começou a perceber que estava havendo muito infarto em jovens de 18 a 24 anos. Muitos infartos, muitas mortes por isso. E então, os especialistas do Dante Pazzanese fizeram um estudo e começaram a observar que nos exames toxicológicos, tanto dos que faleciam, dos que perdiam a vida nesse episódio caótico, quanto daqueles que conseguiam sobreviver, né? Sobreviviam, né? Foi detectado cocaína e etanol. Então eles começaram a entender e chegaram à conclusão, baseado em muitas pesquisas que fizeram, observações, testes, né? E ficou constatado isso, que o que estava causando esses infartos era o cocaetileno. Sempre que você misturar uma droga, tenha isso muito bem resolvido com você. Sempre que você misturar uma droga, vai ser pior. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, nós temos a classificação das drogas segundo a Organização Mundial de Saúde. Se você tiver com o seu caderno e você quiser anotar, nós temos as drogas depressoras do sistema nervoso central. O que isso significa? São drogas que diminuem a atividade do sistema nervoso central, que são álcool, opiáceos, no caso heroína, codeína, morfina,
tranquilizantes, benzodiazepínicos, Rivotril, clonazepam, diazepam, e os hipnóticos, como Zolpidem, por exemplo. São drogas depressoras. Só que aí você está usando uma droga estimulante. O que essa droga faz? Ela estimula a atividade do sistema nervoso central. Só que você usou uma droga que deprime. E agora você usou uma droga que estimula. Quais são essas drogas que estimulam? Anfetaminas, cocaína, nicotina e cafeína. Aí você chega lá e fala, pô, tô muito acelerado devido ao uso da cocaína ou do crack. Eu preciso dar uma baixada na bola. O que os dependentes geralmente de crack, cocaína fazem? Vão lá, compram vodka, whisky, pinga e tomam para desacelerar. Só que aí você imagina, você usou uma substância que te estimula, que estimula o teu sistema nervoso central. E agora você usa uma substância que deprime o teu sistema nervoso central. O teu cérebro, o teu sistema nervoso central, ele não sabe como agir. Pô, peraí, isso aqui é como você pegar um carro, você acelerar e frear ao mesmo tempo. Você vai ficar ali rodando e até o pneu acabar, entrar no aro e as rodas e estourar as correias do motor e vai dar um problema generalizado ali no carro. É a mesma coisa que acontece com o dependente de cocaína que tem o hábito de usar álcool junto para dar uma desacelerada. Só que, por incrível que pareça, isso acontece muito. Não é incomum você pegar um dependente de cocaína que está muito estimulado pela droga e você vê esse indivíduo procurando uma bebida alcoólica. Ou você vê o indivíduo que fala assim, nos meus pacientes, eu tenho vários pacientes que falam isso. Não, se eu não beber, eu não cheiro. Se eu cheirar, eu tenho que beber. Então já existe uma associação muito forte do cheirar cocaína com o ingerir álcool. E nesse momento, o indivíduo se coloca muito em risco. O risco é muito grande. Porque a cocaína, tanto em forma de crack quanto em forma de cloridrato, ela tem um efeito muito forte no sistema cardiovascular. Então, por exemplo, você usa a primeira, a segunda vez, a terceira vez, você sente o seu coração muito acelerado. Só que o nosso organismo ele cria uma tolerância rápida para esse sentimento, para essa sensação de coração disparado. Então você para de sentir aquilo. E aí você tem a falsa percepção de que aquilo acabou. Você não está mais sentindo. A questão não é que você não está ou que o seu coração não está acelerado. A questão é que você já não sente mais. Porque o seu organismo, o seu corpo, ele se adaptou àquela substância. É muito sério isso. E eu já tive relatos, eu já tive pacientes, eu já atendi pacientes que deram entrada na unidade de tratamento e no momento que nós fomos fazer ali a triagem, o paciente estava sob efeito da droga com 170 batimentos por minuto, 180 batimentos cardíacos por minuto, pressão 18 por 12. Então a agressividade dessa mania, dessa dependência de cocaína é extremamente grande. É uma dependência extremamente violenta. Por mais que a gente tente conscientizar os jovens acerca disso, está cada vez mais difícil. E tem acontecido algo nesse cenário que as pessoas estão dando muita ênfase para essas drogas da família K, né? K2, K4, K9, e o crack tá ali, né? Tá passando, estão esquecendo, achando que o problema está diminuindo, que o crack está caindo, e não está. A dependência de crack tem aumentado brutalmente, né? A ONU trabalha com 6 milhões de dependentes de crack no Brasil. A OMS trabalha com a base de 2 milhões de dependentes de crack no Brasil. A gente não sabe agora quem está certo, né? Esse que é o problema desses estudos aí, dessas pesquisas. Mas vamos parar meio termo, vamos por 3 milhões, mas é muita gente.
É muita gente. É muita gente se drogando, é muita gente à beira da morte, é muita gente se colocando em riscos cardiovasculares. E a questão que eu sempre falo nas minhas palestras é a seguinte: a questão não é você usar uma droga, ter um infarto ou uma parada cardíaca e morrer. A questão é você ficar numa cama em estado vegetativo por causa de uma droga. E isso não é incomum. Isso pode acontecer. E acontece. Agora, obviamente, o nosso papel enquanto profissionais é, sem sombra de dúvida, conversar, explicar, conscientizar, falar para cada um dos indivíduos, para cada um dos jovens, né? Nas minhas palestras, nos meus vídeos, nos meus cursos, eu falo muito sobre tudo isso. Como, por exemplo, vários tipos de câncer, infarto, comportamental, agressividade, desnutrição, depressão, impotência sexual, doenças no fígado, doenças nos rins, que é muito grave. Né? Muitas vezes nós damos muita ênfase para os problemas cardíacos, pulmonares, cerebrais, mentais, e a gente não dá ênfase para os rins. Acabou, você tem 8 anos de vida. Eu estava escutando um especialista falar sobre isso. Ele fala, depois que você vai para a hemodiálise, com sorte, você terá de 6 a 8 anos de vida. Isso com muita disciplina. Esterilidade, nos casos dos alcoolistas e dos usuários de maconha, demência, danos na audição, principalmente no uso de cocaína e seus derivados, por causa da vasoconstrição, doenças, infecções pulmonares, infecções respiratórias, gangrenas, ansiedade generalizada, propensão ao contágio de HIV e AIDS, DST, hepatite, delírios e psicoses e morte. Já para encerrar nossa aula aqui, né, entender que essas substâncias elas causam delírios e alucinações. E o indivíduo, isso muitas vezes nós chamamos de efeito cocaínico. Muitas vezes os médicos não especialistas em dependência química, eles confundem, até os psiquiatras. Tem psiquiatra que não é especialista em dependência química, que ele vê o cara e acha que o cara é esquizofrênico, ele vai dar um diagnóstico de esquizofrenia porque o cara está ouvindo voz. E muitas vezes o que o indivíduo está apresentando é o efeito cocaínico. O que é o efeito cocaínico? O efeito cocaínico é a persistência de algum sintoma do espectro da esquizofrenia. Então, por exemplo, delírio persecutório. O indivíduo ele apresenta só isso. Ah, mas ele já está um mês sem usar. Ele continua apresentando. Aí a gente vai chamar isso de transtornos delirantes persistentes. Não é um quadro de esquizofrenia. É um efeito cocaínico que migrou para um transtorno delirante persistente. E requer tratamento, uso de antipsicóticos também, né? O que de alguma forma, em algum momento, vai causar problema para o indivíduo, porque os antipsicóticos são medicações muito fortes. Né? Não adianta, dentro das minhas formações, eu tenho 6 cursos de psicofarmacologia, tenho especialização em esquizofrenia. Os medicamentos são eficientes demais, mas também são muito agressivos para o corpo, para o organismo do indivíduo. Os efeitos colaterais, tremores, bradicinesia, hipersalivação, o sofrimento do indivíduo muitas vezes é muito grande. E os de primeira geração, os antipsicóticos de primeira geração, como Aldol, Risperidona, Amplictil, por exemplo, são mais sofridos ainda. E os de segunda geração muitas vezes são medicações muito caras, que as famílias muitas vezes não têm condições e o SUS não disponibiliza essas substâncias, né? Vão disponibilizar Aldol decanoato, né, muitas vezes, para tentar segurar aquele indivíduo. E quando nós encontramos ou nos deparamos com um quadro de dependência química, com diagnóstico de esquizofrenia, ou algum transtorno de personalidade,
enfim, um diagnóstico dual, nós estamos realmente com um problema muito grave em mãos. Porque nós, como profissionais multidisciplinares, precisamos nos atentar, nos preocupar com as duas patologias e não só com uma. Então, o grande caminho é a sobriedade, né? A plena sobriedade é total abstinência, né? É o respeito às regras impostas pelos profissionais multidisciplinares, pelo seu terapeuta, pelo seu psiquiatra, pelo seu psicólogo, né? É buscar a sua espiritualidade também, porque a espiritualidade ela não sai, ela não é a parte do tratamento, ela tem que ser respeitada também, né? Porque existe um conjunto, né? A multifatoriedade da dependência química, ela também tem que ser observada pela equipe multidisciplinar. Não é só físico, não é só a farmacologia da droga. Então a gente tem que olhar para as questões genéticas, epigenéticas, o que te predispõe muitas vezes a usar drogas não é o sangue, que porque o teu pai era, você... Não, muitas vezes o que te predispõe a usar é o ambiente que você está. O que te predispõe a usar são as pessoas que você está andando, os ambientes que você está frequentando, que estarão as pessoas inadequadas que, consequentemente, irão colocar ali à sua disposição droga. Então, esses locais, esses ambientes, essas pessoas, elas acabam servindo como estímulos eliciadores. Então aquilo te impulsiona e gera muitas vezes fissura, ansiedade. E não existe remédio para isso. Não existe remédio para a vontade de usar droga. Existe remédio para controlar alguns fatores que podem te predispor ao uso de substância. O meu nome é Sérgio Mendonça, eu espero que você tenha aproveitado essa aula, que você se inscreva no nosso canal, que você curta esse vídeo, que você venha fazer parte da nossa família, da Fábrica da Sobriedade. Manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, para quem você acredita que precisa, que pode tirar um proveito desses ensinamentos. E eu me encontro à inteira disposição de vocês. No link da bio tem os meus contatos, todos os meus contatos de WhatsApp, todas as minhas redes sociais. E eu espero poder ter ajudado. Que Deus abençoe a todos. Até mais.